Srimad Bhagavad Gita como ele é, por Srila Prabhupada, capítulo 5, Karma Yoga, Ação em Consciência de Krishna, verso 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jnanena tu tadagyanam. Jnanena tu tadagyanam. Yesham nashitam atmanah. Yesham nashitam atmanah. Tesham aditya vadyanam. Tesham aditya vadyanam. Prakashayati tatparam. Prakashayati tatparam. Jnanena tu tadagyanam. Jnanena tu tadagyanam. Yesham nashitam atmanah. Tesham nashitam atmanah. Tesham aditya vadyanam. Tesham aditya vadyanam. Prakashayati tatparam. Prakashayati tatparam. Jnanena tu tadagyanam. Jnanena tu tadagyanam. Yesham nashitam atmanah. Yesham nashitam atmanah. Yesham aditya vadyanam. Tesham aditya vadyanam. Prakashayati tatparam. Prakashayati tatparam. Jnanena tu tadagyanam. Yesham nashitam atmanah. Yesham nashitam atmanah. Tesham aditya vadyanam. Tesham naditya vadyanam. Prakashayati tatparam. Prakashayati tatparam. Jnanena tu tadagyanam. Jnanena tu tadagyanam. Yesham nashitam atmanah. Yesham nashitam atmanah. Yesham aditya vadyanam. Tesham aditya vadyanam. Prakashayati tatparam. Prakashayati tatparam. Não? Jnanena, Jnanena, pelo conhecimento, pelo conhecimento, tu, mas, tat, esse, agyanam, ignorância, yesham, daqueles, nashitam, é destruída, atmanah, da entidade viva, tesham, deles, adityavat, como o sol nascente, jnanam, conhecimento, prakashayati, revela, tatparam, consciência de Krishna. Tradução, vamos repetir. Quando, porém, a pessoa é iluminada, com o conhecimento, pelo qual a ignorância é destruída, então, seu conhecimento revela tudo. Assim como o sol ilumina tudo durante o dia. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Aqueles que se esqueceram de Krishna, com certeza devem estar confusos, mas aqueles que estão em consciência de Krishna não estão nada confusos. No Bhagavad Gita,
afirma-se que Gyana Plavenaiva, Gyanani Sarva Karmani e Nahi Gyanena Sadrishan. O conhecimento é sempre tido em alta estima. E que conhecimento é este? Este conhecimento perfeito consegue, aliás, este conhecimento perfeito quem se rende a Krishna, como se diz no 7º capítulo, verso 19. Bahunam Jamanam Ante Gyanavam Manpratadyate. Depois de passar por muitos e muitos nascimentos, quando alguém com conhecimento perfeito se rende a Krishna, ou quando alguém alcança a consciência de Krishna, então tudo lhe é revelado. Assim como durante o dia, tudo é revelado pelo sol. O ser vivo se confunde de muitas maneiras. Por exemplo, quando descaradamente se julga ser Deus, na verdade ele cai na armadilha da ignorância. Se o ser vivo é Deus, então como pode se deixar confundir pela ignorância? Será que Deus se deixa confundir pela ignorância? Sendo assim, então a ignorância, ou Satã, é maior do que Deus. O verdadeiro conhecimento pode ser obtido de alguém que esteja em perfeita consciência de Krishna. Portanto, é necessário procurar semelhante mestre espiritual genuíno e, sob sua orientação, aprender o que é a consciência de Krishna, pois a consciência de Krishna, na certa, afastará toda a ignorância, assim como o sol afasta a escuridão. Mesmo que alguém talvez tenha pleno conhecimento de que não é este corpo, mas é transcendental ao corpo, ainda assim, ele talvez não consiga discriminar entre a alma e a superalma. No entanto, ele poderá conhecer tudo muito bem se tiver o cuidado de abrigar-se no mestre espiritual perfeito, deveras consciente de Krishna. A pessoa pode conhecer Deus e sua relação com Deus somente quando ela, de fato, encontra um representante de Deus. Um representante de Deus jamais afirma ser Deus, embora receba todo o respeito que, em geral, se presta a Deus, porque ele tem conhecimento acerca de Deus. Deve-se aprender a distinção entre Deus e a entidade viva. Portanto, no 2º capítulo 2:12, o Senhor Shri Krishna afirmou que cada ser vivo é uma entidade individual e que o Senhor também é um indivíduo. Todos eles foram indivíduos no passado, são indivíduos no presente e continuarão sendo indivíduos no futuro, mesmo após a liberação. De noite, na escuridão, vemos tudo como uma coisa só, mas de dia, quando o sol aparece, vemos tudo em uma verdadeira identidade. Aliás, em sua verdadeira identidade. Identidade com individualidade na vida espiritual é conhecimento verdadeiro. Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurumilitanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Mahyam Dadati Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Upeshar Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Gyanena Tuttadat Gyanam Yesham Nashita Matmanaha Tesham Aditya Vajje Gyanam Prakashayati Tatparam. Quando, porém, a pessoa é iluminada com o conhecimento
pelo qual a ignorância é destruída, então seu conhecimento revela tudo, assim como o sol ilumina tudo durante o dia. Tem um verso das Escrituras que nós sempre, quando vamos falar sobre o conhecimento transcendental, em honra ao mestre espiritual e gratidão pela iluminação do mestre espiritual, a gente normalmente começa falando ele, Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha, que fala, nasci na mais escura ignorância, e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote, com a luz do conhecimento. Por isso, ofereço minhas respeitosas reverências a ele. Essa é a temática aqui, essa é a história aqui. Nós nascemos na mais plena ignorância. E ignorância é escuridão. Então, na escuridão, além de você não estar vendo onde você está indo, além de você não estar vendo onde você está pisando, além de você não estar vendo o que tem ali no próximo passo, ainda é tudo repleto de medo, né? Temor. Temor é a escuridão da ignorância, é assim. Essa é a vida material. Essa é a vida material. Quando nós estamos na escuridão, nós sentimos medo. Nesse mundo, todo mundo sente medo. Todo mundo vive com medo. E a única maneira de destruir o medo é destruir a ignorância. A única maneira de destruir a ignorância é ouvindo a verdade. Mas a verdadeira verdade, porque a verdade que revela as coisas como elas são. Prabhupada fala, conhecer as coisas como elas são. O conhecimento transcendental como ele é. O Bhagavad Gita como ele é, Prabhupada falou. Tem um monte de Bhagavad Gitas no mundo. Um monte. Incontáveis traduções e explicações e interpretações do Bhagavad Gita. Mas o Bhagavad Gita como ele é, só quem conhece a filosofia como ela é, pode falar, pode explicar. Então, Tasmad Gurum Prabhajeta Jigyasu Shreya Uttama. Se a gente tem como ser humano, essa curiosidade de entender as coisas como elas são, sair da ignorância e realmente ver sob a luz do conhecimento, sob a luz dos Vedas, nós temos que procurar quem tem essa visão, quem conhece isso, para nos mostrar. Senão, impossível. Impossível. Então, esse é o papel do discípulo, esse é o papel do guru. Aqui tem várias citações importantes, tanto no significado de Srila Prabhupada, quanto na própria tradução do que Krishna falou. Prabhupada está falando aqui que ninguém pode achar que é Deus, porque essa é uma grande armadilha da energia ilusória. Deus não cai em ilusão. Deus não fica doente, Deus não é falível, Deus não envelhece. E como que tem gente tão descarada que, apesar de toda a ignorância, declara ser Deus? Ou não? E tem gente que, em nome de um assim chamado segmento filosófico, declara que, não, vejam bem, não só eu sou Deus, como todos vocês são, todo mundo é Deus. Então esse malandro não só está iludido, bem como está desviando uma massa de seguidores ignorantes, e isso é muito mais grave ainda. Isso é muito mais grave ainda. Então o mestre espiritual de verdade nunca
sai com uma conversa dessa, eu sou Deus, você também é Deus. Muito pelo contrário. Por exemplo, as Escrituras falam que toda alma diva, toda vibinancha, ela é Deus 50%. Ela tem 50%, todos nós, desde o mais elevado semideus, o Criador, Brahma, o Rei dos Céus, Indra, ou uma formiga insignificante, todos nós, almas corporificadas, nas 8.400.000 espécies de corpos, todos nós temos, isso é conhecimento, isso os Vedas revelam, isso o mestre espiritual, os acharyas enfatizam. Todos nós temos 50% das qualidades de Krishna, todas as almas. Claro que o Senhor Brahma, o Criador, tem mais, o Senhor Shiva muito mais ainda, mas todas as almas têm no sentido de desenvolvido no caráter. Nós, em potencial, somos 50% tudo que Deus é, mas só 50%. Talvez a gente pense, pô, só 50%, mas 50% da totalidade universal infinita, como é que mede isso? A gente pode achar que, nossa, então eu sou muita coisa. E viu? Mas não é para ficar orgulhoso, não. É quando está fora desse corpo. É quando está situado na sua posição transcendental eterna de alma bem-aventurada e plena de conhecimento. Enquanto tiver um corpo limitado, esses 50% não afloram, não vêm à tona. Mas todas as almas, de acordo com as Escrituras, são 50% com o Krishna. Imaginem só o poder da alma. Nós ficamos procurando poder em tanta coisa, o poder está em nós mesmos, nós somos super poderosos, mas por que a gente não desenvolve essa força, esse poder? Porque falta pureza. A gente não quer desenvolver esse poder entendendo. Prabhupada citou aqui no final do significado dele, o capítulo 2, 12. Natu evahan jatunashan natunime janadipahan achayvanya bhaveshamahan savevayamataparan. Krishna falando para Arjuna, Arjuna, eu, você, esses reis todos que você está vendo aqui agora no campo de batalha, nunca esses cavalos, esses elefantes, nunca houve um tempo em que nenhum de nós não tenha existido. E nunca haverá um dia em que algum de nós deixará de existir, como almas individuais, como pessoas individuais. Então ele estava mostrando que nós somos eternos, sati. Nós somos iluminados, plenos de conhecimento, chit. E nós temos bem-aventurança inerente à nossa existência. Nós somos, por natureza, Anandamaya Vyasa. Todas as almas são felizes por natureza. Quem é assim, pleno de conhecimento? Quem é pleno de eternidade? Quem é pleno de bem-aventurança? Deus. E as almas também são. Nós somos iguais, todos iguais. Então, isso é conhecimento, isso é a unidade na diversidade. Isso é individualidade da identidade com compreensão da unidade. Só que nós não somos e nunca seremos Deus. Nós vamos ter eternamente 50% de tudo que Deus é. Mas já está bom demais. Todas as divas, todas as entidades vivas são Sat Chit Ananda. Eternas, plenas de conhecimento Brahma Vidya, conhecimento verdadeiro, espiritual. Não é conhecimento material, subproduto da mente material. Não é adestramento material, não é conhecimento convencional, não é aprendizado material, não é isso. Não tem nada a ver com isso. É conhecimento da alma. É conhecimento que... Tem um verso muito interessante no Bhagavatam que fala que Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhitaha Janayati Yashu Vairagya Gyanancha Jadahaitukam. Da mesma maneira, por exemplo, que para a gente, para qualquer um, né? Desde quem está fazendo um mestrado, para quem está no curso superior, para quem está no ensino médio, para quem está
no primário, para todos nós, vai começar, por exemplo, um ano letivo, a gente fica, puxa, o que eu vou ver agora, hein? E agora, o que eu vou... Puxa, será que eu vou me dar bem? Será que eu vou conseguir? Nossa, como é que vai ser? Não é assim? Não tem essa ansiedade, essa apreensão? Como é que vai ser? Mas você só vai saber na hora que chegar e começar, não é? Ninguém chega sabendo nada e vai aprendendo. Não é assim? Aí no final do ano você pergunta, e aí, como é que foi? Não era aquele bicho de 7 cabeças, não era tudo aquilo que eu pensava. É assim mesmo. O Bhagavatam fala que o serviço devocional, ele revela esse conhecimento pleno. O serviço devocional, ele, por ser a ocupação eterna da alma no mundo espiritual, a alma tem uma familiaridade com toda aquela atmosfera do mundo espiritual, do conhecimento verdadeiro, da bem-aventurança verdadeira, da sua eternidade real. Assim que ela cai ali, como está com um peixe que está fora d'água e está cheio de dúvida e sofrendo e se batendo, aí joga ele na água e opa! Assim que a alma entra em contato com essa ocupação eterna dela, que é o serviço devocional, imediatamente ela começa a adquirir, se recordar, se lembrar de tudo que ela já é. Então, esse verso do Bhagavatam fala, por ser verdade o serviço devocional, a ocupação última e eterna da alma, a única ocupação que é verdadeira, não é ilusória, como as ocupações materiais, por ser verdade, ela revela de imediato, assim que alguém começa a servir Krishna, assim que começa o serviço devocional, Vasudeva Bhagavati, Bhakti Yoga Prayojitaha. Bhakti Yoga é a essência de todas as yogas. É o último estágio para qualquer alma, para qualquer entidade viva individual. O último estágio para ela voltar para a sua posição condicional eterna no mundo espiritual. E como o Prabhupada citou esse verso, que está aqui também no significado, não precisar mais voltar a nascer nesse mundo. O Prabhupada citou aqui, ele pela metade, mas citou esse verso, Bahunandya Manamante, Gyanavan, Man Prapadyate, Vasudeva Savan Iti, Samahatma Sudurlabha. Quando alguém compreende que Vasudeva Sarvam Iti, Deus é tudo, o resto é ilusão, ele se rende a Krishna. Quando ele se rende a Krishna, ele começa a servir Krishna. Quando ele começa a servir Krishna, é como no ano letivo, começa a recordar, se familiarizar, entender, acabar o fantasma, desaparecer a escuridão da ignorância, perder o medo, começa a ficar à vontade e começa a decolar. Decolar em quê? Em conhecimento sem causa e em desapego daquilo que é a causa do nosso sofrimento. Desapego do corpo, desapego das posses, desapego aos subprodutos do corpo, desapego a esse mundo material temporário e miserável. É desapego da ilusão. Então esse verso do Bhagavatam fala assim que alguém entra em contato com o serviço devocional, por ser a posição condicional eterna da alma, revela a verdade. E o mestre espiritual, que é liberado, ensina como se serve Krishna, como se age como alma, como se vive como alma, como se resgata a eternidade, o conhecimento verdadeiro e a bem-aventurança plena. Então mal começou, tem vários tipos de serviço para agradar a Deus. Um deles, o principal nessa era, é cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse é o principal, que é inclusive dado como um processo para se autorrealizar nessa era que não tem processo de autorrealização, Kali Yuga. Depois tem tantos outros, oferecer o alimento puro que se come, não carne, não peixe, não ovos, não intoxicação, não jogos de azar, não sexo ilícito, ter uma vida regrada como ser humano de primeira classe, tudo por prazer de Deus. Tudo isso é um serviço devocional. Depois varrer, limpar um templo, adorar a Krishna, falar para as outras pessoas sobre esse conhecimento, tudo isso é serviço devocional. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha. Começou a fazer isso aí, imediatamente começa a dissipar a ignorância, começa a desaparecer o medo da existência material, o medo da ilusão, começa a ver as coisas como elas são e começa a desenvolver duas coisas que são quase que impossíveis de se desenvolver se não for por esse caminho da rendição, que é desapego do mundo e conhecimento sem causa. Conhecimento sem causa significa conhecimento que nós nem temos merecimento para ter, mas recebemos. Recebemos porque Dadami Bhuti Yogantandi Anamamupayanchite. Krishna fica tão satisfeito com essa alma que quer sair da sua posição
orgulhosa, arrogante e equivocada de ilusão que ele reciproca cada vez mais a ação da alma em conhecimento, em bem-aventurança e em desapego natural de tudo isso, sem sofrer. Desapego sem sofrer. Desapego sem sofrer. Uma pessoa que está sendo iluminada dessa maneira, ela por realização espiritual, ela está sabendo o que realmente tem valor e o que não tem. Então ela não sofre quando perde algo que não tem valor. O Prabhupada falava que esse mundo é como um banheiro. No banheiro você entra, faz o que tem que fazer e vai embora. Então, um tolo talvez dê descarga e fica olhando, está indo embora a parte de mim. Só um maluco. Só um maluco, porque você está se despojando, você está se desvencilhando, abrindo mão de excrementos, de bobagens e vai ficar se lamentando? Não. Só se estiver maluco. Mas está cheio de maluco. Mas tem uns que quase enfiam a mão no vaso para pegar de volta. Estou perdendo. Tá. Esse tipo de loucura. O poder do serviço devocional é esse. Esse é o poder. Krishna fala que, porque esse mundo material, a energia ilusória dele, ela existe, ela se manifesta aqui como uma casa de correção mesmo. Então ela é mágica mesmo. A energia ilusória não é brincadeira, não. Ela é quase que intransponível. Ninguém, se não for pela bênção do mestre espiritual, se não for pela misericórdia sem causa de Krishna, vai poder sair desse ciclo de nascimento e morte, a roda do samsara. Ninguém. Fica assim, quase que eternamente girando aí, uma adiante e uma adiante. Uma hora lá em cima, na flor da água do oceano das misérias materiais, outra hora lá embaixo. Uma hora que nem um semideus, como um ser humano próspero, bonito, rico, bem-sucedido, outra hora como um miserável, desgraçado, ou como um animal inferior, como um inseto, como uma ameba, outra hora como um... E quem estiver lá em cima pode ficar tranquilo que vai descer, e quem estiver aqui embaixo pode ficar tranquilo que vai subir. Mas isso não importa. O que importa é sair dessa roda do samsara, da roda do ciclo dos nascimentos e mortes. Mas essa saída aí é durachaya. É quase que impossível. Dura quer dizer duro mesmo, é difícil mesmo. Então Krishna fala, essa minha energia divina, Arjuna, ela é muito, mas muito difícil de ser superada, de ser transcendida. Daivi Rieshu Gunamai. Porque ela é minha energia divina. Ela é a minha própria potência do prazer, testando as entidades vivas que só existem para me dar prazer. Se elas querem me dar prazer, eu quero continuar elas tentando desfrutar dos seus sentidos materiais agora condicionadas. É o teste. Então ele fala, essa minha energia ilusória divina, desconcertante, não é tão simples de se transcender. É quase que impossível. Porém, contudo, todavia, por outro lado, Mame Varie Prapadyante Mayame Tantarantite. Se alguém aceita que nunca vou ser Deus, não sou Deus, sou alma, servo eterno de Deus, de Vera Sarupa Hari, Krishna de Jalasa. Se alguém aceita que tenho que servir aquele que dá mais prazer para Deus, que é a alma liberada, Nitya Siddha, que tira a gente dessa ignorância, é o mestre espiritual. Está dividido para Nipatena, Pariprashnena, Sevayal, Padekshanti, Tegiana, Gnasatadashana. E se aproxima corretamente assim de uma alma liberada. Indaga dele, sem arrogância, submissamente. Tira as dúvidas, se ilumina. E paga ele, fazendo serviço para ele, para a missão dele, mas fazendo mesmo, na prática. Dando o resultado do trabalho mesmo para ele poder salvar o mundo. Se alguém faz isso, Sevaya. Pronto.
essa alma liberada vai tirar essa alma condicionada da ilusão. Isso aí é mamevadia prapadyante, mayam metantarantite. Para quem toma essa decisão e faz na prática, coloca isso na prática, transcender essa energia ilusória de Krishna, que é quase que impossível, se torna muito fácil, muito simples. Atravessar o oceano das misérias materiais se torna tão simples como pular por cima da pocinha d'água que forma na areia na pegada de um bezerro. Qualquer criança atravessa. Qualquer criança, qualquer um de nós que é criança em conhecimento transcendental, que é criança em serviço devocional, se for se aprimorando, vai atravessar esse oceano das misérias materiais como se estivesse passando por cima da pocinha d'água formada na pegada de um bezerro. E nós temos toda uma linhagem de pessoas que iluminam o universo. Não é só essa humanidade, não. Não é só esse planeta Terra no sistema intermediário aqui. Não é só isso. A Terra que está no meio dos planetas intermediários. Não é? É no universo inteiro. E Narada Muni é o maior deles. O maior pregador que existe. O maior representante nosso. Falávamos agora mesmo sobre ele no Infantes Avante, no Catecismo do Vaishnava, que há 531 anos atrás, esse mesmo Narada Muni estava presente junto com o Sr. Chaitanya no movimento de Sankta dele, pregando. Foi ali que começou o movimento de Sankta, na casa dele, Shivasacharya. Foi ali que começou, ali que o Sr. Chaitanya começou a cantar Hare Krishna e planejar como espalhar o cantar do Mahamantra Hare Krishna como um processo de autorização para o mundo inteiro. Foi ali na casa dele, eles ali, na casa de Narada Muni na forma de Srivasa Pandita, Shivasacharya. E Narada Muni fala, tem um verso do quarto canto do Srimad Bhagavatam, acho que é 4, 29 e 46, que Narada Muni esclarece pormenorizadamente o que é, como alguém recebe a misericórdia especial de Krishna. Como? É através da rendição. É através do entendimento que sou eternamente como Deus, mas sou eternamente 50% igual a Deus. Logo, sou eternamente inferior, sou eternamente servo. Existo para dar prazer para o Senhor transcendental e não para desfrutar no lugar do Senhor transcendental. E assim vou desfrutar de Ananda, de bem-aventurança com essa atitude, e não de Mayasuka, felicidade material temporária, que está relacionada com o mundo material, com o corpo material, que tem começo, meio e fim, e tem que ser repetida. Felicidade material temporária. Então, Narada Muni falou, Jada Jasya Nugrinati Bhagavan. Bhagavan é Krishna, né? Bhagavan Atma Bhavita. Depois Sajahati Bhagavan Atma Bhavita. Atma Bhavita quer dizer a alma que compreende Deus, que consegue compreender Deus, entender Deus. Uma alma que vai entender a verdade absoluta, Bhagavan. Não é entender Vishnu, não é entender qualquer encarnação de Vishnu, não, é compreender aquele que é a fonte de tudo que existe, de todos os Vishnus, de todas as encarnações, de todos os avataras, entender Bhagavan, Bhagavan Atma Bhavita. Então, quem entende a pessoa suprema só pode entender porque a pessoa suprema se revelou. Mas a pessoa suprema só se revela, como eu falei antes, da Vibhuti Yogantana, para quem se rende a ele. Então Narada Muni falou, quando alguém se rende plenamente à Suprema Personalidade de Deus, Bhagavan, em serviço devocional, à Suprema Personalidade de Deus, Bhagavan,
ela é favorecida pela pessoa suprema. Aquilo que eu falei, não é que a gente merece. Krishna, é aquilo que Prabhupada falava, nós damos um passo na direção de Krishna, ele dá 10 na nossa. Ele está muito mais interessado em tirar a gente da ignorância do que a gente está interessado em sair da ignorância. Então, aquele que se rende plenamente a Bhagavan, a Krishna, ela é favorecida pela pessoa suprema. De que maneira? De que maneira? Krishna revela para ela, dá para ela a sua misericórdia imotivada. Aí nessa altura, fala esse verso, nessa altura, tal pessoa abandona todas as atividades materiais e todas as funções ritualísticas dos Vedas. Para ela não tem interesse nenhum em rituais védicos, não tem interesse nenhum o que dizer de atividades materiais. Não, ela só quer prestar transcendental serviço amoroso espontaneamente a Krishna. Nesse momento, a partir desse momento, ela se torna qualificada para ser uma alma rendida a Krishna, um devoto de Krishna. É aí que ela vai se tornar um devoto de Krishna. Então o que eu estou querendo lembrar com isso, me lembrei desse verso por isso, é que conseguir se render a Krishna é um privilégio, gente. É um privilégio. Porque só se Krishna quiser, só se ele der conhecimento sem causa, só se ele der misericórdia sem causa dele, só se ele der essa realização, chega, não quero mais nada, não quero sequer rituais védicos, o que dizer de vida material temporária, de atividades materiais que enredam. O que dizer disso? Então, às vezes a gente fica achando que já é devoto, né? Achando que já é devoto. Não, se torna apto a ser um devoto quando se rende plenamente a Krishna, e Krishna fica tão satisfeito por alguém ter se rendido plenamente só a ele, que aí ele favorece dando a sua misericórdia imotivada. Ah, mas Prabhu, Bhavatidram, Swasthyanayam, Sumangalam, Srila Rupa Goswami fala que o serviço devocional mal começa, já a gente percebe verdadeira felicidade, ausência de ansiedade e percepção de verdadeira auspiciosidade. É verdade, mas é mais ou menos assim que nem aquele primeiro dia que a criança chega e fala, então, estava com tanto medo de começar um ano novo, uma classe nova, como é que foi? Nossa, pessoal legal, foi bom, e até bom, eu gostei, eu aprendi. É isso aí, é o comecinho, gente, é o comecinho. É o comecinho, aí tem que estar Dridavrata. Tem que desenvolver a devoção que salva. Através de tal devoção, ela se situa realmente em serviço devocional, e quando abandonar esse corpo, volta ao lar, volta ao Supremo e não volta mais a ser esse mundo temporário e miserável, do Kalayama Shashvatam. É o que fala esse outro verso do Bhagavad Gita, Krishna explicando. E esse verso que Prabhupada citou aqui, nessas duas primeiras linhas, Varunam, Jamanam, Mante, Gyanavam, Man Prapadyate, é mais contundente ainda. Por quê? Porque ele fala que depois de muitos nascimentos e mortes, eu vejo Hare Krishna até hoje, por aí, que até que se suicida, que é fantasma. Eu vejo um monte de outro Hare Krishna falando, voltou para o mundo espiritual. Gente, vamos parar de ser neófito e maluco? Que alguém pode voltar para o mundo espiritual se suicidando? Fica num corpo de fantasma. Então vai todo mundo se matar agora e voltar para Krishna louca, pronto. Acabou o problema, não é assim? Essa internet, que é uma bênção, é um desastre também, porque é cada loucura.
A gente revela a nossa estupidez, a nossa ignorância. Ninguém, por morte extemporânea, fica livre de ter que ficar num corpo de fantasma. O que dizer de continuar o enredamento, achar que se liberou, ou voltou para o mundo espiritual, vai contra, Krishna louca. Que é isso? O que é isso? Estamos ficando malucos? Mas tem tudo isso. Então, é um aprendizado que tem que ser cada vez mais intensificado, cada vez mais praticado, até a gente desenvolver completa dependência de Krishna, completa absorção na consciência de Krishna, completo amor por Krishna, completa consciência de Krishna. Aí sim, aí sim. Aí, através de tal devoção, como fala o Mahupetyapunar Jaman, aqueles que são Bhakti Yogis, yogis em devoção, e que se esforçam mesmo nesse caminho, Vrida Vratas, e que vão fundo, e que passam a vida assim, na hora da morte, deixam esses presentes corpos e voltam ao lar, e voltam ao Supremo, e não precisam mais entrar na roda do Sansara, voltar a nascer nesse mundo temporário e miserável. Mas se alcança isso aí, depois de muitos nascimentos e mortes nesse caminho, fazendo serviço devocional, nessa mesma batida, não é só essa vida, sabe-se lá quantas vidas nos aprimorando em nos rendermos a Krishna, em Mamevadye, Prapadyante, para poder Mayam Metantarante ter, atravessar esse oceano das misérias materiais, esse reino de ilusão, que é a energia material, o mundo material, o universo cósmico material. Não é assim. Não é assim. Alguma dúvida, alguma pergunta? Na instrução, o Goswami fala dos 6 requisitos para se alcançar, né, o serviço tradicional puro, né, e os 6 que podem destruir, né? Para quem começou o serviço devocional, mesmo como uma alma rendida, aí tem todas essas... Tem o esclarecimento dos acharyas, tem o esclarecimento dos Goswamis, de o que atrapalha e o que facilita, mas essa é uma outra história que se a gente for falar agora não dá mais tempo. Mas são os cuidados que tem que se ter, são os cuidados que se tem que ter, e são os incrementos que tem que se fazer. Usar tudo que é favorável e descartar tudo que atrapalha, tudo que impede. Muito obrigado a todos, voltem sempre, e todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Já.